Eu estava lá, dolorida e costurada, quando meus pais disseram: pegue os órgãos dela. Salve nosso filho. Eles não sabiam. Olá, eu sou Miles. Eles me chamaram de um fardo, enquanto eu estava deitado, aberto, naquela cama de hospital, meu sangue ainda nas mãos deles, sussurrando para o médico levar o que restava de mim. Para o meu irmão, eles não sabiam que eu estava acordado, ouvindo cada palavra. Mas o que é pior do que lutar pela sua vida sozinho, sabendo que sua família quer que você morra, e eles quase conseguiram o que queriam? Você teria ficado em silêncio, ou teria feito o que eu fiz em seguida? Antes de mergulharmos nisso, me diga, de onde você está ouvindo agora? Deixe um comentário, eu leio todos. Eu estava rastreando a corrente de prata da pulseira da minha avó, o metal frio sob o meu polegar, enquanto a chuva batia no para-brisa como um tambor constante e ansioso. A voz do meu irmão Leor estava zumbindo ao meu lado, algo sobre um estágio, como a mamãe achava que isso iria endireitá-lo. Eu continuei assentindo, mesmo não estando realmente ali, minha mente vagando para o cheiro do asfalto molhado, para o fato de que eu ainda precisava terminar minha redação final sobre ética médica. Aquela pulseira sempre foi uma pequena promessa, algo para segurar quando o mundo ao meu redor girava rápido demais. Minha avó costumava dizer que ela me protegeria, que era um lembrete para continuar respirando, mesmo quando as pessoas tentassem roubar o seu ar. Lembro da mão dela frágil e quente, fechando meus dedos ao redor dela no dia em que ela morreu. Eu me agarrei àquela memória enquanto olhava para Leor, que estava rindo de alguma mensagem no celular dele. Tudo aconteceu tão rápido, o flash da luz vermelha, o borrão de um caminhão em alta velocidade, o choque que sacudiu meus ossos quando Leor virou bruscamente, os pneus gritando em protesto, o som do metal gritando, o vidro explodindo, o cheiro forte de gasolina cortando a chuva. O mundo não desacelerou, ele simplesmente parou, e naquele único suspiro, tudo ficou preto. Quando voltei a mim, o mundo estava zumbindo com um zumbido estéril, as luzes fluorescentes acima de mim piscando em um ritmo frio que combinava com o bip perto da minha cabeça. Eu não conseguia me mover, os lençóis pareciam pesados, meu corpo mais pesado ainda, a dor subindo do meu lado em linhas irregulares intensas. Tentei engolir, mas minha boca estava seca, meus lábios rachados, minha voz não funcionava, apenas um pequeno som gutural escapou e me surpreendeu com o quão quebrado soou. Uma enfermeira notou, ela olhou para mim, seus olhos se arregalaram um pouco antes de ela se recompor, apertando o botão de chamada com dedos rápidos e eficientes. Eu queria perguntar onde Leor estava, mas minha língua parecia areia e tudo o que eu podia fazer era olhar para o teto, para a cerâmica quebrada, para a sujeira no canto do painel de luz, tentando lembrar como cheguei ali. A porta se abriu, e eu senti o cheiro dos meus pais antes de vê-los. O perfume forte da Vera, algo pesado e doce, que gruda no ar como xarope. O colônia do Rovan, limpa e fria, um lembrete de como ele costumava me abraçar antes, muito tempo atrás, antes de eu me tornar invisível para eles. Eles entraram, não estavam apressados, não estavam chorando, não havia sussurros suaves, não havia querida. Você está bem, apenas os passos, o farfalhar de papéis. A forma clara e desapegada com que a mamãe disse, ela está acordada, para o médico ao meu lado. Ela nem sequer olhou para mim, não tocou minha mão, não verificou se eu estava realmente ali. O pai ficou atrás dela, os braços cruzados, os olhos fixos em algum lugar acima da minha cabeça, como se já estivesse entediado de estar ali. Eu tentei levantar a mão, alcançando-os por qualquer coisa, mas a agulha na minha pele me puxou e meu braço caiu de volta, inútil. O peso da ausência deles, mais pesado que os pontos puxando o meu lado. O médico murmurou algo, um tom tranquilizador que parecia distante, como se fosse para outra pessoa. Eu ouvi as palavras estável, cirurgia, perdi um rim, meu cérebro lutava para acompanhar. Mas meu coração já sabia, algo havia sido tirado de mim e ninguém estava perguntando como eu me sentia sobre isso. Eu virei minha cabeça, cada centímetro uma agonia, procurando pela pulseira que não estava lá. Eles devem ter tirado na emergência, ou talvez ela tenha sumido para sempre. O vazio no meu pulso parecia uma traição, uma promessa quebrada, me deixando sem nada para me segurar. Então a voz dela cortou tudo, clara, desdenhosa, como se eu fosse uma mancha na janela que ela estava cansada de limpar. Ela é só um fardo de qualquer forma, as palavras não ecoaram, elas se embutiram, afundando mais fundo do que qualquer faca, encontrando um lar nos espaços onde o amor deveria ter vivido. Eu fiquei lá, olhando para o teto, o bip do monitor alto demais, constante demais, eu não conseguia chorar, não tinha forças, mas em algum lugar dentro de mim, uma promessa silenciosa se formou mais forte que a pulseira, mais forte que o medo tentando me esmagar. Se eu sobreviver a isso, eu não serei mais o fardo deles nunca mais. Esse pensamento sussurrou pela minha mente enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, dias depois do acidente, olhando para os azulejos do teto acima de mim. Contá-los era a única maneira de me manter longe de afundar na dor que vinha toda vez que eu me movia, toda vez que eu tentava respirar fundo, cada inspiração parecia vidro raspando contra minhas costelas. Mas eu continuei respirando porque tinha que continuar.
Eles não voltaram muito desde aquele dia. Quando acordei, uma enfermeira dava uma espiada, ajustava algo no soro e saía de novo, me deixando sozinha com o bip constante do monitor, que me lembrava que eu ainda estava aqui, mesmo que parecesse que eu não deveria estar. Eu teria dado qualquer coisa para me virar, para virar as costas para a porta, mas meu corpo não me ouvia, então eu fiquei lá, pescando para as sombras das luzes do corredor, rastejando pela fina coberta, o ar frio mordendo meu rosto. Era tarde, aquele tipo de tarde em que o mundo lá fora, o hospital, parecia pertencer a outra pessoa. O corredor tinha se acalmado, as vozes suaves das enfermeiras substituídas pelo zumbido das máquinas e o rangido distante de um carrinho rolando. Meus olhos estavam fechados, mas o sono não vinha, em vez disso, eu os ouvi. Suas vozes começaram baixas, como se pensassem que se sussurrassem as paredes engoliriam suas palavras, mas eu ouvi cada sílaba, cada uma cortando mais fundo que a última. Então você está dizendo que se tirarmos o outro rim dela... Aquela era a voz da minha mãe, afiada e fria, como o clique dos saltos dela no chão do hospital. Ela não sobreviveria a isso, a voz do médico firme, mas cansada. Mas Leor precisa disso, ele tem um futuro, a voz do meu pai calma, razoável, como se estivesse falando sobre substituir uma peça no carro da família, não sobre minha vida. Ela é só um fardo de qualquer forma, essa seria a contribuição dela. As palavras da minha mãe pairaram no ar, mais pesadas do que o cheiro de antisséptico que preenchia a sala. Eu não me movi. Eu não consegui, meu corpo congelou, minha respiração se prendeu, mas as lágrimas vieram, encharcando o travesseiro, silenciosas para que eles não soubessem que eu estava acordado, que estava ouvindo cada palavra. Meu peito parecia que estava desabando, mas eu fiquei quieta, engolindo o grito que se formava na parte de trás da minha garganta. Eles me deixariam morrer por ele e por Leor, que mal me visitava, que tinha tudo dado de mão beijada, que não tinha que lutar por um único suspiro nesse mundo. Naquela noite eu aprendi o que significava estar sozinha de uma maneira que eu nunca havia entendido antes. Eu sabia que eles o amavam mais, que ele era o filho dourado, o garoto com futuro, o garoto que valia todos os sacrifícios. Mas nunca imaginei que eles tomariam esse passo final, que iriam parar do lado de fora da minha porta e planejar acabar comigo para salvá-lo. E eu era tão pouco para eles que nem se deram ao trabalho de garantir que eu estivesse dormindo. Eu fiquei lá até as luzes do corredor se apagarem um pouco mais, até os passos da enfermeira passarem suavemente, até o mundo ao meu redor se transformar em um zumbido que eu mal conseguia ouvir por causa do batimento nos meus ouvidos. Eu adormeci em algum momento, a exaustão me puxando para baixo, mas não foi um sono tranquilo. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto da minha mãe, sua boca torcendo com impaciência, ouvia ela dizendo que isso seria a contribuição dela. Quando a manhã chegou, o quarto estava iluminado com a luz cinza de mais um dia chuvoso em Tacoma. A porta se abriu e eu virei minha cabeça, esperando por qualquer outra pessoa, uma enfermeira, o médico, mas era ela. Vera entrou vestindo uma blusa creme e aquela expressão cansada que ela sempre usava perto de mim, aquela que dizia que ela preferia estar em qualquer outro lugar. Ela ajustou a alça da sua bolsa, empurrando seus óculos de sol para cima da cabeça, e eu vi o anel dourado pesado com um pequeno diamante cravado nele, capturando a luz enquanto ela se movia. Eu conhecia aquele anel. Ela me mostrou uma vez em uma revista, disse que era muito caro, que seria irresponsável gastar tanto quando tínhamos contas, quando Leor precisava de economia para a faculdade, mas aqui estava ele na mão dela, brilhando como uma confissão silenciosa. Ela não se importava se eu ouvisse. Eu soube então o que pagou por aquele anel, o dinheiro do seguro do acidente, de mim, do corpo que ainda estava se curando, ainda doendo, ainda lutando para respirar. Era como levar um soco, mas não havia mais ar para perder. Ela percebeu que eu estava olhando, mas não escondeu, apenas me olhou, seus lábios se apertando como se fosse dizer algo, mas depois virou-se, olhando o celular. Ela não ficou muito tempo, nunca ficava. Murmurou algo sobre conferir com o médico, sobre precisar ver como Leor estava, e se foi embora, deixando o leve cheiro do seu perfume no quarto, doce e sufocante. Eu virei meu rosto para a parede, puxando o cobertor fino até o queixo, segurando-o como se fosse a única coisa me prendendo ao mundo. Meu peito queimava, mas eu não chorei novamente. Deixei o silêncio me envolver, deixei que pressionasse contra os meus ouvidos até que tudo que eu pudesse ouvir fosse meu coração, me lembrando de que eu ainda estava ali. Eles nunca planejaram me salvar. Eu sussurrei para mim mesma, quase sem fôlego, mas parecia verdade, pesada e afiada. Eu nunca fui deles para amar. Foi nesse dia que eu decidi que nunca mais daria outra parte de mim a eles. O que quer que quisessem, o que quer que esperassem, eu nunca daria a eles. Eles poderiam pegar o dinheiro do seguro, a simpatia dos vizinhos, o conforto de se dizerem que fizeram o que precisavam fazer por Leor, mas não iriam levar o resto de mim, nem meu espírito nem meu futuro. Enquanto a chuva batia suavemente contra a janela, eu deixei meus olhos se fecharem, as palavras ecoando na minha mente, mais fortes que a dor, mais fortes que o medo.
Eles nunca terão outra parte de mim. Eu olhei pela janela enquanto a chuva pressionava contra o vidro, finas linhas de água traçando caminhos que eu quase poderia memorizar se me deixasse olhar tempo suficiente. A promessa que fiz a mim mesma não havia desaparecido. Ela se tornou o motor silencioso que me manteve seguindo enquanto eu estava deitada naquela cama de hospital, contando respirações e medindo a dor contra o peso da traição que eu não conseguia afastar. Eles nunca terão outra parte de mim. O hospital parecia mais frio agora, ou talvez fosse só eu notando isso pela primeira vez. Enfermeiras se moviam pelos corredores, o suave ringer dos sapatos e o farfalhar dos prontuários quebrando o silêncio, mas ninguém parava, a menos que fosse necessário. Eu não recebia mais visitas, não deles. Minha mãe não voltará desde que mostrou aquele anel, e as últimas palavras do meu pai eram apenas lembretes de que Leor tinha um futuro, e eu era nota de rodapé da história dele. Eu ficava lá, observando a luz da manhã mudar sobre as cerâmicas, a garoa lá fora se recusando a parar, pressionando cinza em tudo. Ninguém me dizia que dia era, a menos que eu perguntasse, e mesmo assim diziam suavemente, como se estivessem me dizendo que eu não precisava me importar com os dias que passavam. Às vezes eu pegava as enfermeiras me olhando, sussurrando enquanto passavam, palavras como a garota do rim flutuando no ar como cinzas que se assentavam na minha pele. Elas pensavam que eu não ouvia, mas ouvia. Eu ouvia tudo agora. É o que acontece quando o mundo fica quieto ao seu redor e você não tem nada além da sua mente para te acompanhar. Foi no final da manhã que uma assistente social entrou, um sorriso educado nos lábios, enquanto ela me entregava uma prancheta com papéis do seguro para assinar. Ela falou suavemente, como se temesse que eu fosse quebrar se ela levantasse a voz, explicando algo sobre atualizar registros, garantindo que a papelada estivesse em ordem para que o hospital pudesse continuar cobrando corretamente. Eu assenti, assinando onde ela apontou, minha mão tremendo pela fraqueza. Ela saiu do quarto e eu tentei encontrar o sono novamente, puxando o cobertor fino sobre os ombros. Foi então que eu as ouvi, duas enfermeiras logo fora da porta, falando em vozes baixas o suficiente para provavelmente acharem que era seguro. Eu ouvi. O pagamento do acidente dela saiu semana passada. Sim, os pais redirecionaram para as necessidades da família. Você sabe como é. Ela nem sabe, né? Acho que não. Coitadinha. Eu parei de respirar por um momento as palavras, cavando mais fundo do que a agulha da minha veia jamais poderia. Eles tinham levado qualquer dinheiro que veio do acidente, que quase me matou, eles tinham levado. Usaram para eles mesmos, para ele, para Leor, para as necessidades da família, não as minhas. Não a medicação que tornava a dor suportável, não a terapia de que eu precisaria, se algum dia voltasse a andar sem mancar. Agora era deles, e eu era apenas a desculpa que usaram para conseguir. Mais tarde naquela tarde, uma enfermeira entrou para me verificar. Seus passos mais suaves que os outros, ela era mais velha, com o cabelo preso cuidadosamente em um coque e os olhos que pareciam ter visto demais para julgar qualquer um. Ela olhou para o monitor, ajustou meu soro e depois, como se sentisse o peso no ar, sentou-se ao meu lado. Eu sou Isolda Sanders, disse, sua voz calma, envolvendo o silêncio como um cobertor. Você tem estado quieta. Eu não disse nada, não sabia o que dizer, meus olhos ardiam, mas não deixei as lágrimas caírem. Ela viu de qualquer forma e estendeu a mão, pegando a minha com a dela quente e firme. Eles podem achar que você é invisível, disse, apertando meus dedos suavemente. Mas você está aqui, você está viva. Não deixe que eles tirem isso também. Foi a primeira vez em semanas que alguém olhou para mim e me viu, não uma paciente, não um incômodo, não um fardo, não uma futura doadora, apenas eu. Ela saiu e o quarto parecia diferente, de alguma forma mais suave, mesmo enquanto a chuva continuava batendo contra a janela. Suas palavras afundaram em mim, se infiltrando nos espaços onde a desesperança costumava viver, e eu pensei sobre todas as vezes que escolhi o silêncio, todos os momentos em que me deixei ser a sombra na sala, para que Leor pudesse brilhar, para que minha mãe pudesse sorrir sem me ver, para que meu pai não tivesse que explicar porque sua filha não se encaixava no molde perfeito que eles queriam. Eu pensei sobre as vezes que limpei. As bagunças que eles deixaram para trás ficaram, passei a noite fazendo tarefas enquanto Leor era elogiado por colocar o prato na pia. A maneira como eu engolia minhas palavras, porque a paz era mais fácil do que a honestidade. Eles me apagaram do futuro deles, me removeram da papelada, dos planos, da herança. Decidiram que eu não valia um lugar na mesa, mas eu ainda estava aqui, e isso era algo que eles não podiam tirar. Eu me virei para a janela, observando a chuva borrar a cidade em listras cinzas, pressionando minha mão no vidro frio, como se eu pudesse tocar o mundo do outro lado. Pela primeira vez, deixei a raiva sentir-se como calor, em vez de veneno, deixei-me lembrar de que eu estava viva. Eu não vou desaparecer, não para eles. As palavras estavam baixas, mas eram minhas e eram verdadeiras. À medida que o dia escurecia para a noite, fechei os olhos sentindo o lento gotejar do soro, o zumbido do monitor, a silenciosa promessa no meu peito batendo mais alto do que a tempestade lá fora. Eu preciso sair antes que tentem novamente.
O pensamento pressionava minha mente como um batimento cardíaco, enquanto a madrugada se arrastava através da borda da cortina, transformando o quarto de cinza para amarelo pálido. A chuva batia na janela, constante e suave, mas meu peito estava apertado, como se cada gota fosse um lembrete de que eu não tinha muito tempo. As palavras de enfermeira Sanders ficaram comigo, um eco silencioso que não desapareceu quando os monitores biparam ou quando a bomba do soro clicou. No silêncio, não deixe que eles tirem isso também. Eu estava acordada de maneiras que não tinha estado antes, vendo como cada visita, cada ligação, cada documento assinado sem o meu nome era uma maneira de tentarem me apagar. Uma mensagem apareceu no computador da estação de enfermeiras, logo após as 6, iluminando a tela no corredor, onde eu podia ver da minha cama. O nome da minha mãe solicitando atualizações sobre meus sinais vitais, níveis de oxigênio, ingestão de líquidos. Ela não me perguntou, nunca perguntou. Sempre foi sobre controle, sobre saber o suficiente para distorcer as coisas, para se ajustar aos planos dela. Por volta do meio da manhã, a porta se abriu e meu pai entrou sem bater, o cheiro do seu colônia chegando antes dele. Ele não olhou para mim, não perguntou como eu estava me sentindo. Apenas colocou um monte de papéis de alta na bandeja aos pés da minha cama e os assinou com a mesma precisão entediada que ele usava para assinar os recibos do cartão de crédito. O médico disse que você pode ir para casa amanhã, ele disse, ajustando a gola do paletó antes de verificar o celular. Vamos precisar conversar sobre como ajudar seu irmão a se ajustar quando ele chegar em casa. Ele não esperou minha resposta antes de sair. A porta se fechou, deixando o ar mais pesado do que antes, pressionando meu peito enquanto eu olhava os papéis que ele deixou para trás. Eles estavam planejando minha alta para o benefício de Leor, mais um sacrifício que esperavam que eu fizesse sem questionar. Eu esperei até que a próxima enfermeira entrasse, uma jovem com olhos cansados que murmurava enquanto verificava a linha do soro. Suas mãos eram gentis, mas ela não olhou para mim até que eu limpasse a garganta. Minha voz estava mal acima de um sussurro. Posso falar com a assistente social do hospital, por favor? Eu não me sinto segura. Seus olhos se encontraram com os meus e algo passou entre nós, um relâmpago de entendimento, uma promessa que ela não diria em voz alta. Ela sentiu uma vez antes de sair do quarto, fechando suavemente a porta atrás dela. Eu passei a próxima hora contando as respirações que demoraram para a assistente social chegar. Astria, ela tinha cachos escuros presos em um coque e uma calma nos olhos que me fez querer acreditar nela antes mesmo de ela falar. Ela puxou uma cadeira ao lado da minha cama, dobrando as mãos sobre seu caderno. Você pediu para me ver? Minha garganta apertou, mas eu forcei as palavras para fora. Eles estão tentando me levar para casa, mas não é seguro. Eu os ouvi. Eles querem tirar o meu outro rim para o meu irmão. Eles pegaram o dinheiro do seguro do meu acidente. Eles não me veem como uma pessoa, só uma coisa para usar. Ela não me interrompeu, apenas assentiu, seus olhos suaves mas claros. Obrigada por me contar, Melis. Eu acredito em você. Vamos te proteger. A promessa na voz dela se acomodou no espaço vazio no meu peito, onde o medo estava se formando. Eu não chorei, não deixei que eu me desmoronasse, ao invés disso, eu agarrei o cobertor fino com as duas mãos e assenti, deixando o silêncio falar por mim. Naquela noite, quando o sol começou a se pôr, pintando o corredor de tons de laranja e roxo, eu ouvi o familiar clique de saltos e o farfalhar da bolsa da minha mãe antes de vê-la através do vidro. Ela estava discutindo com o segurança, seu dedo apontando no ar enquanto exigia me ver. Ela é minha filha, me deixe entrar. Ela está mentindo sobre nós. Sua voz era aguda, cortando o silêncio do hospital. O segurança ficou firme, balançando a cabeça enquanto bloqueava a porta. Senhora, você precisa se afastar. Não me diga o que fazer. Ela é nossa, ela está tentando arruinar essa família. Atrás dela, meu pai estava de braços cruzados, o rosto frio e tenso, os olhos não em mim, mas no vidro, como se estivesse tentando ver através dele e me controlar apenas com o olhar. Eu os observava da minha cama, o caos do lado de fora do vidro, as mãos dela batendo contra ele, as palavras dela torcendo a verdade. Era como assistir a estranhos, pessoas que eu costumava conhecer, mas que agora não conseguia mais reconhecer. Naquele momento, o medo se transformou em outra coisa, uma clareza fria que se instalou sobre mim como um cobertor. Eles nunca me amaram, eles só precisavam do que eu podia dar, e quando eu estava vazia, eu não era nada para eles. As enfermeiras e as assistentes sociais ficaram perto de mim, sua presença uma silenciosa parede de proteção. Eu não precisei me mover, não precisei gritar de volta, eu só assisti enquanto o segurança levava minha mãe embora, seus gritos abafados enquanto o corredor engolia sua voz. Eu respirei e pela primeira vez em muito tempo, o ar não tinha gosto de medo. Ele parecia meu. Se eles quiserem lutar, eu sussurrei para mim mesma enquanto a porta de vidro se fechava, eu vou dar a eles uma luta, mas nas minhas condições. Eu fechei os olhos enquanto o barulho lá fora desaparecia, o monitor ao meu lado zumbindo suavemente, no quarto que finalmente parecia ser meu. Este é o primeiro dia da minha liberdade.
Essas palavras me mantiveram ereta enquanto eu saía, o ar do hospital tocando minha pele de uma forma que parecia tanto aguda quanto viva. Isolda me entregou uma pequena bolsa plástica contendo meus papéis e a pulseira de prata que uma vez pertenceu à minha avó, o único pedaço do meu passado que eu escolhi carregar. Ela me abraçou suave e rápido, sussurrando: "Não se esqueça de quem você é", antes de me soltar. Suas mãos apertando meus ombros como uma promessa silenciosa de que eu não estava sozinha, mesmo que parecesse que eu estava. As portas do hospital se fecharam atrás de mim com um suspiro, selando os ecos dos gritos da minha mãe e o olhar frio do meu pai. Eu puxei o cardigã da loja de segunda mão mais apertado ao meu redor, dando passos lentos em direção ao ponto de ônibus, minhas pernas fracas, mas se movendo, me lembrando de que eu ainda estava aqui. A viagem pelo centro da cidade parecia interminável, cada parada sacudindo meu corpo, cada curva me lembrando de como eu tinha me tornado frágil. Eu olhei a chuva borrar as luzes da cidade em linhas borradas, o mundo lá fora seguindo em frente enquanto eu só tentava descobrir por onde começar. A moradia temporária cheirava a alvejante e carpete velho, aquele tipo de cheiro que gruda nas roupas. O pessoal me entregou um cobertor fino e apontou para um pequeno quarto no final do corredor. O colchão era duro, os lençóis ásperos, e uma lâmpada piscava com um zumbido baixo. Quando liguei a luz, fechei a porta atrás de mim, apoiando-me por um momento, antes de caminhar até a pequena janela que dava para o estacionamento. Carros se moviam para dentro e para fora, pessoas vivendo suas vidas, discutindo, rindo, indo para lugares. Eu coloquei a pulseira no parapeito da janela e sentei na beirada da cama, o peso da realidade pressionando contra mim. Eles me deixaram sem nada. Pensei, sem dinheiro, sem família, sem um lar que quisesse me ter de volta. Eu era o fardo que finalmente se levantaram, andando embora sem olhar para trás. E no silêncio daquele quarto, eu me senti pequena, tão pequena que poderia ter desaparecido, e ninguém teria notado. Mais tarde naquela noite, depois de desempacotar a única muda de roupa que eu possuía, eu peguei meu reflexo em um espelho rachado acima da cômoda. O rosto me encarando parecia cansado, um buraco, uma cicatriz atravessando minha clavícula, como um lembrete de quão perto eles chegaram de tirar tudo. Toquei levemente, traçando a linha antes de encontrar meus próprios olhos. "Se me deixaram para morrer, eu vou viver assim mesmo", sussurrei as palavras, finas, mas verdadeiras, ecoando de volta para mim a partir do vidro. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, o quarto frio, o ar pesado de silêncio. Sentei na beirada da cama, calçando meus sapatos, cada movimento lento, enquanto meu corpo protestava. Eu precisava encontrar um trabalho, qualquer trabalho, algo para me manter em movimento, para me lembrar de que estava viva e que podia fazer escolhas por mim mesma. Ao meio-dia, me vi parada em frente a uma livraria 24 horas, a placa piscando acima da porta. O gerente, um homem cansado com uma mancha de café na camisa, me olhou antes de me entregar um esfregão. "O turno da noite começa às 8, você é paga em dinheiro às sextas-feiras", ele disse, sem perguntar sobre minha história ou de onde eu vinha, e eu fiquei grata por isso. Aquela primeira noite foi longa, meu corpo doía a cada passo enquanto eu limpava o chão, passava um pano nas prateleiras e tirava o lixo. O cheiro de papel velho e tinta se impregnava nas minhas roupas, um cheiro que era estranhamente reconfortante, me lembrando das tardes que passei me escondendo em bibliotecas, encontrando segurança nas histórias. Durante minhas pausas, usei o pequeno computador no canto da loja para me inscrever em cursos online de GED, digitando devagar, com os dedos tremendo de exaustão, mas me recusando a parar. Cada dólar que eu ganhava ia para um pote escondido embaixo da minha cama na moradia temporária. Cada moeda uma pequena promessa para mim mesma, de que nunca mais precisaria implorar por ajuda deles. Uma noite depois de terminar o meu turno, caminhei pelos corredores silenciosos, minha mão passando pelas lombadas dos livros alinhados de forma ordenada, histórias esperando para serem acreditadas. A loja estava vazia, o zumbido do ar-condicionado sendo o único som. "Eles não podem me apagar", sussurrei para a escuridão, as palavras saindo da minha língua firmes e calmas. Ao trancar a loja, saí para o ar da madrugada, o céu ainda escuro, mas suave com a promessa da aurora. Segurei a pulseira na minha mão, sentindo o metal frio contra minha pele, e respirei fundo, deixando aquilo me preencher de uma maneira diferente, mais completa. Algum dia, eles saberão o que me tornei. Segurei essa promessa no meu peito enquanto deslizava a chave na fechadura do meu pequeno apartamento compartilhado, o metal clicando mais alto do que eu esperava no corredor silencioso. O ar cheirava a café queimado e produto de limpeza de piso, e o carpete fino abafava o som cansado dos meus sapatos enquanto eu caminhava até o meu quarto. 5 meses haviam se passado desde que saí daquele hospital, com nada além de uma pulseira e uma vontade de sobreviver. Agora, eu trabalhava no turno da noite limpando a livraria, estudava para o meu GED de manhã na biblioteca e dormia durante o dia, enrolada em cobertores que nunca conseguiam manter o frio afastado. Não era muito, mas era meu. Cada dia era costurado com o mesmo fio de exaustão, mas era a exaustão do esforço, não a drenagem de ser usada. Havia um ritmo nesses dias, uma solidão silenciosa que me mantinha segura.
Eu evitava chamadas e ignorava números bloqueados que eu suspeitava que fossem deles, deixando-os tocar até que o silêncio voltasse. A cicatriz no meu lado puxava quando eu me movia muito rápido, me lembrando todos os dias de como eles chegaram perto de tirar tudo e de como eu vivia assim mesmo. Em uma manhã úmida de setembro, depois de um longo turno na livraria, voltei para casa e encontrei meu pequeno armário caindo aos pedaços, o varão barato cedendo sob as poucas roupas que eu havia conseguido juntar. Ao tirar os cabides do chão, notei um envelope que tinha caído de uma pilha de papéis enfiados no canto. Meu nome estava escrito em uma letra cuidadosa. Reconheci imediatamente Astria. Minha respiração parou enquanto eu me sentava na beirada da cama, o envelope leve nas minhas mãos, mas pesado com o peso das coisas não ditas. Abri devagar e encontrei um pequeno pendrive dentro rotulado Tacoma General Audio. Também havia uma nota dobrada que cheirava levemente a lavanda, como as roupas de Astria cheiravam quando ela me abraçava para se despedir. A biblioteca estava quase vazia naquela tarde, o baixo zumbido dos computadores se misturando com os sussurros das páginas virando e os passos silenciosos das pessoas passando. Conectei o pendrive em um laptop emprestado, meus dedos tremendo enquanto o arquivo carregava. Apertei play e a primeira voz que ouvi foi a de minha mãe. Então, você está dizendo que se tirarmos o outro rim dela, a voz do médico estava abafada, mas claro o suficiente. Ela não sobreviveria a isso. Então a voz do meu pai, calma e fria. Leor tem um futuro, ela não. E depois a voz dela novamente com aquele tom que eu conhecia muito bem. Ela é só um fardo de qualquer forma. O som daquelas palavras preencheu o pequeno canto da biblioteca onde eu estava, fazendo o ar ficar apertado ao meu redor. Eu não gritei, não ofeguei, as lágrimas deslizavam pelo meu rosto em silêncio enquanto ouvia a evidência do que eu sempre sentirá, mas nunca acreditara totalmente até agora. Eles realmente significavam isso. Fechei o arquivo e olhei para a tela, vendo meu reflexo no monitor escuro. Meus olhos estavam vermelhos, mas estavam claros. Peguei a nota de Astria do meu bolso e a desdobrei, lendo sua caligrafia novamente. Quando você estiver pronta para se proteger, isso é seu para usar. A palavra ressoou dentro de mim, desafiando o medo que ainda tentava se enraizar nos meus ossos. Coloquei o pendrive de volta no bolso, levantando-me devagar, minhas pernas tremendo por ter ficado sentada por tanto tempo. Ao sair da biblioteca para o ar fresco de outono, o vento pegou meu cabelo. Deixei-me sentir algo que não fosse medo ou exaustão. Eu senti desafio. Aquela noite, caminhei para a casa do ponto de ônibus, as luzes da rua pintando poças de luz nas calçadas rachadas, meus sapatos fazendo sons suaves contra o pavimento enquanto eu passava por casas escuras, algumas janelas brilhando com o reflexo azul da televisão, outras escuras, fechadas para o mundo. Pausei sob uma lâmpada na esquina antes do meu prédio, puxando o pendrive do meu bolso e segurando-o com firmeza. Meu polegar passou sobre o rótulo enquanto olhava para o céu, as estrelas escondidas atrás de um manto de nuvens que prometiam chuva. Pela manhã, eles tentaram me silenciar. Sussurrei as palavras carregadas pelo vento. Eu serei a que falará. A rua estava quieta, o mundo segurando a respiração, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não estava segurando a minha. É hora de eles aprenderem que eu sobrevivi. Esse pensamento me carregava a cada amanhecer, enquanto eu destrancava as portas de vidro do escritório, o cheiro de café fresco e tinta de impressora preenchendo o ar silencioso antes do prédio ganhar vida. Eu não tremia mais com o som das portas se abrindo atrás de mim ou verificava as sombras no reflexo das janelas. Passei pelos corredores da empresa que ajudei a construir, calma, deliberada, nunca apressada, mas nunca cedendo também. 3 anos haviam se passado desde que deixei o hospital, com nada além de uma sacola plástica e uma cicatriz que coçava toda vez que eu me esforçava demais na academia. 3 anos de trabalho silencioso, transformando essa sobrevivência em algo real, algo meu. Comecei de baixo, aprendendo sistemas, absorvendo números, lendo contratos enquanto os outros estavam distraídos. Eu cresci não porque gritei, mas porque vi tudo que eles não viam. E agora, aos 26, eu era coproprietária e CEO de uma startup de saúde que protegia as pessoas que ninguém mais protegeria. Mantinha uma foto da minha avó na gaveta de cima, bem ao lado do pendrive que mudou tudo. Às vezes, quando o escritório estava escuro e eu era a última a sair, eu o pegava, deixando o peso dele me lembrar de quem eu me tornei e por quê. E naquela manhã, a notificação de RH piscou na minha tela enquanto eu revisava os relatórios da cadeia de suprimentos. Um novo candidato executivo tinha sido indicado para uma entrevista de aceleração rápida por recomendação de alguém, e o nome na linha do assunto fez meus dedos pararem no teclado. Leor Ollen. Soltei uma respiração lenta, o ambiente ao meu redor desfocando por um momento, antes de eu piscar e afastar a névoa. Meu irmão, o escolhido. Aquele que sempre teve um futuro, mesmo que isso significasse que o meu terminasse. Um pequeno sorriso apareceu no canto da minha boca enquanto eu sussurrava para o escritório vazio. Você me encontrou.
Cliquei no currículo dele, que estava inflado com títulos vazios, curtos períodos em startups que faliram, projetos inacabados e um tom desesperado na última frase da carta de apresentação dele, praticamente implorando por uma nova chance. Eu apertei o botão do interfone para o RH. Agende-o para as 8 horas amanhã. Eu vou lidar com isso pessoalmente. Naquela noite fiquei até tarde, limpando minha mesa e guardando os arquivos que eu não queria que ele visse. A chuva caía em linhas constantes contra as janelas enquanto eu ficava parada, olhando para as luzes da cidade. Tacoma havia se tornado minha casa, não porque fosse gentil comigo, mas porque eu construí minha força aqui, uma escolha silenciosa de cada vez. O mundo lá fora podia levar o que quisesse, mas não poderia me levar novamente. Na manhã seguinte, o ar estava fresco quando entrei no escritório cedo, colocando uma segunda xícara de café na mesa à frente da minha cadeira na sala de entrevistas de vidro. Tirei o pendrive e o coloquei ao lado do meu caderno, sua presença me ancorando enquanto o relógio na parede se aproximava das 8 horas. A porta se abriu e Leor entrou, parecendo mais velho, mais pesado nos ombros, seus olhos percorrendo a sala com a mesma energia inquieta que eu me lembrava da infância. Ele não me reconheceu de imediato, seus olhos passando por mim como se eu fosse apenas mais uma executiva com um paletó cinza. Então eu olhei para cima, encontrando seus olhos. O rosto dele perdeu a cor, a boca se abrindo enquanto ele gaguejava. Você está viva? Eu acenei com a cabeça lentamente, deixando o silêncio se estender entre nós até ele se contorcer na cadeira. Peguei o pendrive e o virei entre os dedos antes de empurrá-lo pela mesa até ele. Sim, eu estou viva, e eu lembro de tudo que você deixou eles fazerem. Ele não alcançou o pendrive. Suas mãos ficaram tremendo, antes de cair no colo enquanto ele engolia em seco. Miles, eu não sabia que eles iriam salvar isso. Eu interrompi, minha voz fria, mas não cruel. Eu não preciso de desculpas. Os olhos dele se dirigiram para a porta, como se ele estivesse pronto para correr. Eu preciso de um emprego, ok? As coisas não têm sido fáceis. Me inclinei para frente, apoiando os cotovelos na mesa, meus olhos nunca saindo dos dele. Essa empresa foi construída para proteger as pessoas que foram traídas por quem mais confiavam. Nós lutamos por aqueles que foram descartados, e você, Leor, você é exatamente o que protegemos as pessoas para não serem. Ele abriu a boca para argumentar, mas não saiu nenhuma palavra. Os ombros dele caíram, e ele parecia menor, murchado como o homem no currículo, que já havia falhado muitas vezes. Eu me levantei, pegando o pendrive e guardando-o de volta no meu bolso. Você nunca vai trabalhar aqui, você nunca vai trabalhar em nenhum lugar que possamos tocar, e acredite, eu posso tocar muito. Ele se levantou devagar, piscando rapidamente, e eu vi as lágrimas que ele tentava esconder. Por um momento, vi o menino que ele foi, o irmão que eu uma vez pensei que tinha, antes de tudo ser tirado por causa da ganância deles. Mas eu não deixei que a piedade tomasse conta. Eu sobrevivi a eles, e não deixaria ele voltar para um espaço que eu construí com base na verdade e na proteção. Quando ele chegou à porta, ele se virou de volta, a voz dele quebrando. Miles, eu não sabia. Eu encontrei os olhos dele calmamente. Mas você sabe agora. Ele hesitou, então virou-se e saiu, a porta de vidro fechando suavemente atrás dele. Eu fiquei no silêncio, o sol da manhã iluminando as bordas dos edifícios do lado de fora, refletindo no vidro e inundando o quarto com luz. Respirei fundo, sentindo o ar preencher meus pulmões, sentindo-me viva, inteira, sem quebras. Essa era a liberdade pela qual eu lutei, e eu não a deixaria escapar. Isso é só o começo. As palavras ainda estavam quentes nos meus lábios quando fechei a porta da varanda contra o ar frio da noite. O zumbido da cidade abaixo estava distante, reconfortante em sua constância, enquanto as ondas de Comencement Bay brilhavam sob o brilho da lua, um lembrete de que a vida seguia quer eu estivesse assistindo ou não. Passei as 2 semanas seguintes em um ritmo tranquilo, acordando cedo para caminhar pela orla antes do sol se erguer completamente no horizonte. A pulseira no meu pulso, um peso constante, me lembrando de onde eu vinha e de quão longe eu havia viajado para chegar aqui. O escritório estava ocupado com metas de crescimento a serem alcançadas, equipes para incentivar, investidores para garantir. Mas cada noite eu voltava para meu pequeno apartamento com vista para a Bahia e me permitia momentos de silêncio, momentos que me lembravam da liberdade pela qual eu lutei. Em uma dessas noites, parei nas caixas de correio no saguão, vasculhando entre anúncios e contas, até que um envelope simples chamou minha atenção. Não havia endereço de remetente, mas a caligrafia era inconfundível. Eu conhecia aquele R arredondado e o jeito que as letras se inclinavam, uma inclinação que já assinará autorizações, listas de supermercado, cartões de aniversário, que guardei muito tempo depois de eles já terem sido descartados. Minha mãe. Fiquei parada no corredor, as luzes fluorescentes zumbindo acima de mim, enquanto virava o envelope nas mãos, ponderando a escolha de abri-lo ou jogá-lo fora. Parte de mim queria rasgá-lo ali mesmo, subir de volta para o apartamento e deixar o passado na lixeira fria ao lado do lixo reciclável. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade final de um fechamento, prevaleceu.
As palavras dela estavam desesperadas, inclinadas na folha de papel como se tivessem sido escritas com pressa ou talvez medo. Estamos perdendo a casa. Leor não consegue encontrar trabalho. Precisamos da sua ajuda. Você ainda é nossa filha. Fechei os olhos, pressionando o papel contra o peito como se a pressão pudesse impedir a antiga dor de surgir. Eles estavam perdendo a casa, Leor estava lutando, e agora eles se lembravam que eu existia. Não como filha, não como alguém para amar, mas como alguém para salvá-los. Coloquei a carta na bancada da cozinha e preparei um copo de água, cada gole frio e ancorante, enquanto me lembrava de quem eu era agora. Eu não era mais a garota que esperava a aprovação deles, que se curvava até quebrar tentando ser o suficiente. Eu era a mulher que construiu uma vida do nada, que sobreviveu quando eles estavam prontos para me deixar morrer. A noite estava silenciosa, o relógio batendo em batidas constantes que correspondiam à minha respiração. Enquanto eu caminhava até minha mesa, me sentava e tirava uma folha de papel, minha caneta ficou suspensa por um momento antes de tocar a página. Minha mão estava firme. Eu fui sua filha quando estava inconsciente em uma cama de hospital. Você escolheu seu filho. Agora viva com essa escolha. Li uma vez, duas vezes, deixando cada palavra se encaixar no lugar antes de dobrar o papel e colocá-lo em um envelope. Fechei-o passando o polegar pela costura, como se isso pudesse apagar os anos de querer ser deles. Não coloquei um endereço de retorno. Eles saberiam de quem era. Na manhã seguinte, coloquei a carta na caixa de correio da esquina. A aba de metal fechou com uma satisfação final enquanto eu me afastava. O peso que eu carregava por tanto tempo parecia mais leve, o fardo de quem eu costumava ser escorregando dos meus ombros. De volta ao meu apartamento, fiz uma xícara de café e saí para a varanda. O ar da manhã estava fresco enquanto eu puxava o cardigã mais apertado ao meu redor. A baía brilhava com a luz inicial, e eu observava as gaivotas circulando e mergulhando livres, sem se importar com o mundo abaixo. Pensei neles, minha mãe e meu pai, Leor, sentados naquela casa esperando que eu os salvasse, para provar mais uma vez que eu estava disposta a dar tudo por seu conforto. Mas eu já dei o suficiente. Eu dei a eles minha infância, minha confiança, quase minha vida. Não mais. Quando o sol subiu mais alto, aquecendo meu rosto, fechei os olhos e sussurrei para o vento. Acabou. Sussurrei isso enquanto voltava para dentro, fechando a porta da varanda e deixando o calor do meu pequeno apartamento me envolver em seu abraço silencioso. O ar cheirava ao café que eu havia feito mais cedo, permanecendo, me ancorando na vida que eu havia esculpido para mim mesma, uma escolha de cada vez, um amanhecer de cada vez. Coloquei um suéter e desci os 2 andares até a calçada. O ar da manhã fresco contra minha pele enquanto eu caminhava em direção a Comencement Bay. O cais estava vazio a essa hora, a água batendo suavemente contra as estacas, sussurrando sobre sobrevivência, sobre dias que começavam de novo e de novo. Fiquei ali, a pulseira da minha avó quente contra o meu pulso, sentindo a brisa empurrar os fios de cabelo para longe do meu rosto. Eu continuei vivendo, mesmo quando tentaram me acabar. Falei baixinho, deixando as palavras se misturarem com o ar da manhã. Eu sabia que sempre haveriam noites quando as vozes deles voltariam, quando eu ouviria eles dizerem que eu não era nada, um fardo descartável. Algumas feridas nunca se fecham completamente, não importa quanto tempo ou distância você coloque entre si e as pessoas que as causaram, mas aquelas feridas não me controlavam mais. Sentei na beirada do cais, deixando minhas pernas balançarem, os sapatos tocando levemente contra a madeira desgastada, respirando o sal e a terra da baía. Na minha mente vi os rostos daqueles que tentaram me quebrar, que escolheram o conforto em vez da minha vida, que usaram a palavra filha como uma coleira. Deixei-os passar como nuvens, não por eles, mas por mim, porque carregar aquela raiva era pesado e eu a carreguei por tempo suficiente. Ela me alimentou, sim, me empurrou a sobreviver, a construir, a lutar, mas não era a base que eu queria para o resto da minha vida. Eu queria ajudar os outros, construir dignidade onde houve vergonha, proteger os outros do que eu havia suportado. Eu queria viver livremente, não apenas existir em desafio. Levantei-me, fechei os olhos e deixei o sol aquecer meu rosto enquanto ele subia mais alto, retirando o frio do ar da manhã. Apertei a pulseira com força, a memória da risada suave da minha avó, a forma como ela me chamava de sua pequena chama, retornando a mim. Eu escolhi a mim mesma e continuarei escolhendo a mim mesma. Virando-me, caminhei de volta pelo cais, cada passo firme, constante, como se a própria terra estivesse me sustentando. A cidade estava despertando enquanto eu me movia pelas ruas, passando pela cafeteria onde o barista sabia meu pedido, pela livraria onde eu havia uma vez esfregado os pisos, pela clínica com a qual fizemos parceria para expandir o atendimento aos pacientes. Minha vida, minhas escolhas, eles nunca tirariam isso de mim. De volta ao meu apartamento, coloquei minhas chaves, servi um copo de água e fiquei perto da janela. A baía brilhava à luz do sol, as ondas capturando a luz, uma promessa de novos começos. Respirei profundamente, deixando o silêncio do momento afundar nos meus ossos. Eles pensaram que era o fim da minha história, mas era apenas o começo.